Esse vídeo aqui com certeza divide opiniões e eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai dar o que falar. Presta bem atenção, acompanha comigo e não sai do vídeo por nada, tá bom? Vamos acompanhar aqui agora. Gente que usa esse texto aqui para dizer que o espinho na carne de Paulo, e com certeza o senhor já viu, era uma fraqueza homossexual. De Paulo? Uhum. Agora, só o que faltava. Na visão do senhor, o que seria esse mensageiro de Satanás? Na minha Esse visão, espinho na carne de na Paulo. minha visão pessoal, na minha visão, era a ideia da culpa. Porque Paulo foi o maior perseguidor de cristãos. Paulo perseguiu os cristãos de Jerusalém até um determinado ponto em que Jerusalém não era mais o único lugar que ele queria fazer isso. Ele expandiu a sua perseguição. Aí foi para Damasco. Na estrada para Damasco ele teve o encontro com Jesus. Que inclusive Jesus, quando encontra Paulo, diz: Paulo, por que me persegues? Paulo nunca havia perseguido Jesus. Mas perseguiu os cristãos. Então o que é que Jesus está dizendo? Aquele que persegue o cristão, persegue o próprio Cristo. Ali Paulo se converte. Então essa culpa de ter sido responsável pela perseguição dos cristãos em Jerusalém, não só em Jerusalém, mas fora de Jerusalém, na minha opinião, você está perguntando uma opinião que não está clara, que é mensageiro de Satanás, está claro na Bíblia. Agora, o que era o espinho, na minha opinião, esse sentimento de culpa. Muito bem, na sua opinião ou naquilo que você aprendeu sobre o espinho na carne de Paulo, o que seria de fato isso? Eu vou compartilhar um vídeo com o professor Leandro Quadros, ele que tem um programa na TV Novo Tempo, para que a gente possa ter uma compreensão também melhor sobre esse espinho na carne de Paulo. Veja a sinceridade do pastor Tarsus Licurgo, uma pessoa verdadeira, uma pessoa sincera, e é uma pessoa que, por exemplo, procura exaltar e glorificar o nome do Pai Celestial. Vamos apresentar para você neste momento aqui um pequeno vídeo com o professor Leandro Quadros, tá bom? Vamos acompanhar junto neste momento aqui. Presta bem atenção, não sai e fica aí até o final, tá bom? Olha só, vamos lá. Deixa eu só soltar aqui, rapidinho. Opa, aqui. Agora sim. Ao pecado que nos leva a sempre pecar? É isso mesmo? Qual era o sentido do espinho na carne de Paulo? Será que nós também, todos nós temos um espinho na carne? Com certeza, nós, todos aqueles que estão neste mundo pecaminoso, né, temos alguma coisa que nos machuca e que gostaríamos de vencer. Não precisa necessariamente ser apenas um pecado, mas às vezes uma enfermidade física, né? O espinho na carne de Paulo, ali, 2 Coríntios 12, 7 a 9, nós não temos como precisar o que era, né? Alguns estudiosos creem que poderia ser um problema físico, né, um problema de visão. Outros creem que é a luta dele realmente contra o pecado. Então nós podemos ter um espinho na carne, por exemplo, uma dificuldade em vencer um mau hábito, uma dificuldade física, uma limitação física, qualquer coisa que nos cause sofrimento, né, pode ser enquadrado naquilo que Paulo chama de espinho na carne. Agora, realmente, se há um espinho que todos nós temos, é a natureza pecaminosa. Se você ler ali Romanos 7, 24 e 25, Paulo fala assim, olha: infeliz homem que sou, quem vai me livrar do corpo desta morte? Ou seja, Paulo diz ali no contexto, olha, o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Paulo não está dizendo que ele era um pecadeiro, né? Que vivia pecando à vontade, fazendo o pecado um estilo de vida. Ele estava mostrando a sua luta. Era um pecador, salvo pela graça de Cristo, mas ainda tinha dificuldades, tinha coisas a vencer. Então, este espinho na carne, nós vamos ter até o momento em que Cristo voltar, transformar o nosso corpo, como diz 1 Coríntios 15, 51 a 55, e aí quando ele transformar o nosso corpo e a nossa mente, tirando essa natureza, essa propensão para o mal, aí estaremos libertos do espinho da carne. Agora, há uma coisa aqui nesse texto de Paulo que serve muito para nós também. Quando Paulo reclamou e pediu a Deus que fosse tirado esse espinho dele, olha o que Deus disse para ele: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus seja louvado.
Não sabemos qual é a sua dificuldade ou aquilo que te prende, mas lembre-se que você tem um Deus que é poderoso, um Deus que nos ajuda, um Deus que cuida, um Deus que nos fortalece, é um Deus que nos abençoa. Então, independente da sua situação ou da sua fraqueza, o segredo é não desistir ou ficar prostrado diante da situação. Eu quero compartilhar um texto com você bem importante e interessante. Eu vou só dar um pause aqui, tá bom? No vídeo. Veja que na compreensão adventista, o espinho na carne de Paulo é frequentemente interpretado como uma aflição física, possivelmente relacionada a problema de visão. Paulo orou fervorosamente para que essa dificuldade fosse removida, mas Deus tinha um propósito maior e disse a Paulo: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Isso nos ensina sobre a suficiência da graça divina, mesmo em meio às nossas fraquezas e desafios pessoais. Então, na compreensão adventista, o espinho na carne de Paulo seria uma questão visual, diferente do que muitos pensam, por exemplo, que Paulo teria uma questão de homossexualidade, que nem o pastor Tarsos, né, de forma sincera também expressou aqui, que ele disse, na minha opinião, o espinho na carne de Paulo seria a questão do pecado, né? Então, aqui, por exemplo, temos um outro comentário de uma autora americana, ela também menciona essa aflição de Paulo em suas cartas. Ela afirma que Paulo tinha um problema físico, especificamente relacionado à visão, que ele desejava ver curado através da oração. No entanto, Deus tinha seus propósitos, seus próprios propósitos, e instruiu Paulo a não insistir mais nesse pedido. Em vez disso, Deus assegurou-lhe que sua graça seria suficiente para suportar essa fraqueza. Olha só, independente, como eu já falei no início, da sua fraqueza, do seu espinho na carne, Deus ele pode te ajudar. A graça de Deus é suficiente na tua vida. Por isso, precisamos nos concentrar em Deus do que nos concentrarmos na nossa fraqueza ou na nossa situação. Paulo um dia disse assim, ó, quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. Quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, também não vejo como me perder. Então, quando você olha para você, o risco é muito grande de você cair, ficar prostrado e vir aquela consciência, aquele sentimento de culpa e você não ter forças para seguir a sua caminhada cristã com a sua fidelidade ao lado de Deus. Mas quando você olha para Cristo, Ele te dá força, Ele te dá coragem, Ele te renova, Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele caminha com você. Então que possamos, a cada dia, caminhar com o nosso bom Deus. Que possamos, a cada dia, dizer assim, Senhor, olha, eu tenho um espinho na carne. Senhor, a minha fraqueza é essa. Senhor, está doendo aqui. Senhor, o meu problema é esse. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, me molde, me transforme, me purifique, me cure, me perdoe, me ajude nos momentos de fraqueza. Tenho certeza que Deus, Ele vai te ajudar no momento mais difícil da sua vida. Eu creio, eu digo amém. Se você crê, diga amém em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus ele te abençoe de forma especial. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Não deixa de curtir, que é importante. Comenta aqui embaixo o que seria o espinho na carne de Paulo. Que Deus ele te abençoe de forma especial, em nome do Senhor Jesus. Não esquece de compartilhar.